Olá, pessoal, bom dia a todos. Mais um sábado hoje especial, porque tem sábado de feriado, sábado de aleluia. Para quem é religioso, é um sábado de grande relevância, porque amanhã é dia de Páscoa. Para quem não é, um sábado, pelo menos, de reflexão. E estamos aqui no nosso Comitê Popular de Luta para refletir muito sobre a nossa sociedade. Aliás, eu considero o feriado de Páscoa, toda essa Semana Santa, toda a simbologia dessa semana, uma simbologia de um ato político até, né? Porque se formos considerar todo o martírio de Cristo, podemos dizer que esse momento é muito representativo até para o que vivemos hoje, essa via crucis que vivemos hoje, né? E estamos aqui no nosso Comitê Popular de Luta, eu, Carlos Negro, acompanhado sempre do meu companheiro Geninho, recebendo com muito prazer aqui o que eu vou chamar de alemão, porque está aqui na legenda alemão da Assojures, a quem agradeço muito por estar aqui, porque é uma pessoa do funcionalismo público, da área do judiciário, e também que é, é da área do direito. Isso para a gente é muito importante, porque vai ter muito a colaborar no nosso debate. Mas para fazer as apresentações com mais propriedade, eu já passo a palavra para o meu companheiro Geninho, a quem desejo bom dia, e desejo bom dia ao alemão também. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos que irão nos ver hoje e durante todo o dia e daqui para frente, que vai ficar gravado esse programa. Tudo bem, Geninho? Bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia, Alemão, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós começamos, essa semana foi muito interessante, né, para a gente, antes de fazer essa apresentação do Alemão, que nós acompanhamos pela mídia, aquela coisa das Forças Armadas comprando Viagra, comprimido para calvície, prótese peniana, gel íntimo. Eu digo que outro dia, conversando com um companheiro, eu dizia, essas coisas é para ironizar a população. É uma forma de tirar sarro do nosso povo. Agora, me preocupa porque, às vezes, isso pode desviar o foco do que está fazendo no Brasil, do que está acontecendo, né? Então, essa menção, eu acho uma curiosidade que gostaria de ter colocado, antes de estar apresentando o nosso companheiro Marcos, Carlos Alberto Marcos, o alemão do Assojures. O alemão é bacharel em Direito, servidor público do Judiciário, aposentado, é de Ribeirão Preto. A entidade que o alemão preside, né, a Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, tem como origem Ribeirão Preto, né? Mas a gente conversando nos bastidores aqui, ela tem uma capilaridade muito grande, né? É uma base, eu não sei a base, e aí o alemão vai poder falar um pouquinho disso. Tem os 10 mil filiados da ativas e mais 6 mil filiados que estão aposentados, né? Que não estão mais na ativa. Mas eu não sei quanto que é essa base. E vou dizer assim, o alemão foi candidato já em 2014 a deputado estadual pelo PSOL. E não é segredo para ninguém que o alemão tem a disposição de fazer de novo essa disputa no parlamento. E a gente estava conversando um pouco aqui da necessidade do movimento sindical, de lideranças e representantes da classe trabalhadora voltar a ocupar espaços no parlamento. Nós temos muita dificuldade com isso. Então, fazendo essa apresentação do alemão, hoje o nosso debate é direitos e retirada de direitos do funcionalismo. Nós vamos poder conversar bastante disso, né?
Mas primeiro, Alemão, depois feita essa apresentação sua, fale um pouquinho dessa base da sua associação, né, da Assojures. E me parece que a base, o funcionalismo do Estado, não vou falar, posso estar me aqui errando, né? Mas falando disso, e depois, Alemão, a gente já podia entrar nessa questão dessa coisa do funcionalismo, porque em crises econômicas, a política neoliberal, o que ela sempre faz, apresenta como solução o enxugamento do Estado. Ou seja, joga na costa dos trabalhadores públicos, servidores públicos, seja ele, viu, Carlos, municipal, estadual, federal, parece que eles sempre são os responsáveis pelo aprofundamento de crise econômica. Nós estamos vivendo uma crise econômica que é do projeto neoliberal, e isso parece que tentam sempre jogar nas costas, além desse momento ditatorial que nós estamos, quase que ditatorial que estamos vivendo, ainda tem essa coisa. Então, Alemão, é com você, vamos bater vamos fazer um bom bate-papo hoje aqui. Obrigado, Geninho, obrigado, Carlos Nego. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu gostaria só de fazer uma colocação, se me permite. Hoje nós temos uma pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, o que muito nos honra. Em 2014 fomos pelo PSOL e hoje temos uma pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, né? E o momento é muito oportuno para nós estarmos discutindo a questão de direitos, retomada de direitos, na medida que ocorre essas revogações de direitos, nós nos deparamos com um retrocesso social muito grande, muito grande. E, às vezes, as pessoas, que nem falamos há pouco aqui, esquentando aqui, as pessoas não têm noção da amplitude e das consequências que essas sequências de revogação de direitos, de leis que vêm aí. Hoje nós estamos diante de uma lei que existe aí um congelamento de investimento por 20 anos na área da saúde e da educação. E a sociedade sequer tem conhecimento disso. Então, o programa, que nem esse que nós estamos aqui hoje, é muito importante para que nós possamos levar para a sociedade, para a população, a extensão dessas maldades que nós estamos nos deparando, tá? Então, hoje, esse tema vai ser um prazer. Não sou PhD sobre o assunto, né? Não tenho até mesmo assim essa afinidade que meus colegas aí possuem, mas estamos aqui para poder passar para a população e em especial até mesmo para o servidor, porque não viu, Carlos e Geninho, não é só a sociedade que não tem conhecimento da extensão dessa retirada de direito, principalmente a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, hoje nós estamos aí diante de uma omissão, né? Parece que está todo mundo aí hipnotizado, ninguém tem conhecimento. Nós deixamos por conta, meu finado pai era uma pessoa que acreditava muito no Estado, tá? E as pessoas, não diferentemente do meu finado pai, também tem inserido, né, na pessoa que o Estado procura fazer o que é de melhor para a população. Só que isso não está acontecendo nos dias de hoje, tá? Principalmente no Estado brasileiro. Então, é disso que nós gostaríamos de estar compartilhando com aí os nossos ouvintes, viu? Agradeço imensamente o convite e espero contribuir aqui para que, pelo menos quem nos assiste, né, saia aí de uma certa forma contemplado e mais consciente da necessidade de nós nos organizarmos, né? Isso. Geninho, até se você me permite quebrar o protocolo, que eu geralmente, você que faz as primeiras perguntas, mas eu até falei para minha mãe que hoje é um dia de evangelização para mim, mais do que foi toda a minha vida na igreja.
Porque, assim, o Alemão já tocou num ponto que é crucial, dos servidores e da população desconhecer o que é feito. Direitos foram perdidos. Tá, mas, assim, quais direitos que impactam diretamente na vida desse cidadão? Você já falou uma coisa que é importante, que é o teto de gastos, que impede a realização de concursos e coisas desse tipo, né? Então, Alemão, do seu ponto de vista, né, com o conhecimento que você tem, que de pior foi feito de retirada de direito que você acha, olha, isso aqui vai enterrar o Estado, isso aqui é o teto de gastos, mas para o servidor, o que de pior foi feito para ele, você acha, de todo esse rol de coisas que foram perdidas? A gente, todos aqui somos leigos, né? Eu sou um leigo, né? E quem nos assiste, muitas vezes, a gente está falando para muitas pessoas que, como tu disse, não sabe o que está acontecendo, né? Sabe que está sendo desmantelada muita coisa, não sabe nem por onde começou. Pode, assim, até dizer para a gente o que você acha de pior aconteceu? Teto de gastos? Olha, Alemão, só para dar aproveitar essa fala do Carlos, pois não. Porque é a experiência do serviço público no caso do judiciário estadual, né? Que é a política tucana, né? Que foi a política tucana, que cai muito nessa coisa neoliberal, isso que o Carlos está colocando, né? Sim, também. Sim, veja bem, na medida que existe aí um desmanche, uma desvalorização, num primeiro momento, do trabalhador, depois da própria estrutura do serviço público, né? Então, vem pelo agente público com mal remuneração, retirada de direitos. Isso, com certeza, reflete no serviço que é direcionado à sociedade. O funil, ele acaba ali batendo sempre na sociedade. Nós temos tido aí, recentemente, o Carlos Genin, começar assim, eu estava até fazendo algumas anotações logo cedo, e a minha esposa falou, mas que tanto você vai escrever? Daqui a pouco acaba o caderno. Quer dizer, tamanha retirada de direitos. Eu vou elencar alguns direitos que foram retirados no nosso setor, enquanto trabalhadores do judiciário. Mas direitos que foram conquistados com muita luta. Por exemplo, nós temos direitos lá, nosso estatuto, a nossa vida funcional. Fiquei sabendo há pouco que o Carlos também é servidor público, né, da área aí da saúde, né, Carlos? Se não me falha a memória? Não. Cultura. Da cultura, né? Municipal, né, Carlos? Se me falha. Mas aqui, nós tínhamos ali uma emenda constitucional lá de 2005, na qual assegurava que servidores acometidos por doenças incapacitantes, ou seja, aquele trabalhador aposentado, que ele já não tem mais, em hipótese alguma, como exercer qualquer tipo de labor. Então, em 2005, a emenda constitucional foi ali concedida uma isenção para esse trabalhador, para que essa isenção na contribuição da previdenciária tornasse possível para que a vida dele fosse menos sofrida, vamos dizer, na medida que existia uma sobra de contribuição para com o erário público, no caso, ele não havia necessidade dele contribuir com a previdência. Olha, o aposentado que contribuiu ali 30, 40, 50 anos, ainda paga previdência. Mas aos acometidos por doença grave, tinha até então, até agora 2019, ou seja, olha, de 2005 a 2019, após 14 anos, vem agora este governo que aí está e retira este direito. Então, às vezes, para muitas pessoas, mas é só a contribuição. Não, é um dinheiro que faz falta para esse trabalhador, para esse pai de família, para essa pessoa que sequer hoje reúne condições de exercer qualquer outro labor, mesmo após a aposentadoria. Então, ele tinha uma isenção e, após agora a reforma da Previdência de 2019, por esse governo aí que estamos aí
esse governo fascista que aí está, ele é retirado este direito. Com isso, ele não reúne mais condições de sequer comprar medicamentos. Quer dizer, se o dinheiro bastava para ele já adquirir medicamentos, e com certeza isso sempre sobrava algo para que ele pudesse, inclusive, participar dos investimentos da sociedade, lá na sua cidade. Ele poderia, ali no caso, ir ao supermercado, ele poderia contrair alguma despesa. Isso não pode mais, porque o dinheiro mal dá para a aposentadoria, mal dá para ele sobreviver e sequer comprar remédios. Então, são, às vezes, aos olhos da sociedade, pouca coisa, mas é muita coisa para aquele trabalhador. Esse é um dos direitos. O direito que mais assola hoje na classe trabalhadora, e olha, agora eu não vou dizer, o Carlos Genin, é o servidor do judiciário. Nós temos hoje, nós somos aqui no estado de São Paulo, 1.100.000 trabalhadores no setor público estadual, dos quais cerca de 300.000 são aposentados e quase 200.000 pensionistas. Ou seja, nós temos aí uma gama de quase 500.000 trabalhadores aposentados e pensionistas que, do dia para a noite, tiveram uma modificação no seu estado de manutenção, na medida que o governo, aí já estou falando de um governo tucano, de um governo já também, né, dentro dessa mesma linha, desse fascismo, um governo neoliberal, tá? Ele simplesmente, do dia para a noite, ele envia um decreto-lei que é assegurado pela própria lei que regulamenta a Constituição do Estado de São Paulo, que, ao existir aos olhos do administrador, né, do ordenador de receita e de despesa, ao existir minimamente um déficit dentro do regime próprio da Previdência, no caso o SPPrev, ele poderia fazer um cálculo atuarial do déficit e, apurado esse déficit de forma unilateral, tá? Porque ele sequer junta uma planilha atuarial que demonstra a existência ou não desse déficit, tá? Ele pode alterar aí as tabelas, as alíquotas de contribuição. Quer dizer, não bastasse essa alteração, ele vem e altera, inclusive, a base de cálculo. É aí que entram os 500.000 ex-trabalhadores que prestaram serviço à sociedade durante 30, 40, 50 anos. E, simplesmente, do dia para a noite, ele pagava Previdência a partir do teto geral da Previdência. Hoje, cerca de R$7.000. Então, aquele trabalhador que ganhava, aposentado, ou pensionista, até R$7.000, ele não contribuía com a Previdência. Não contribuía. Ele ia contribuir se o salário dele fosse acima de R$7.000, que era do teto do regime geral da Previdência. O que fez o Dória? Simplesmente ele jogou de R$7.000 para um salário mínimo. Ou seja, aquele trabalhador que recebe acima de um salário mínimo, cerca de R$1.200, ele passou do dia para a noite a contribuir sobre a Previdência. E a contribuir como? A partir de 11%. Então, vai 11%, dentro dessa faixa etária, ele contribui até 16%. Olha que crime que está sendo feito com o trabalhador aposentado, o pensionista, que ganha menos de R$7.000. Ele passa... Alemão, só para a gente fazer uma conta. Quer dizer que o pensionista, o aposentado, que ganhava R$5.000, ele está contribuindo com quase R$600. Sim, do dia para a noite. Do dia para a noite. Sem contar que até mesmo que recebe 1.200 ali, que 10%, 11% representa muito nessa
para quem ganha 1.000 e poucos reais, e para quem ganha 5 mil também, 500, 600 é quase o transporte, enfim. Uma coisa que as pessoas não pensam, né, que há essa mitologia em torno do funcionalismo público, que todo mundo ganha acima de 10 mil reais, né? Não, falou que é funcionário público, você já é taxado como uma pessoa que, não, você tem estabilidade, você ganha muito bem. Mas não, né? As pessoas não têm muita noção de que grande parte do funcionalismo público é feito de gente que ganha poucos, 1 salário, 2 salários, 3 salários, né? Não são. Vocês imaginam, o Geninho e Carlos, aquele trabalhador que do dia para a noite, doente, sim, acometido, doenças incapacitantes, doenças graves, que a maioria das vezes até da cama ele não sai. Ele passar a contribuir, além dele contribuir com a Previdência, tirando que ele já contribuiu a vida inteira, ele voltar a contribuir com a Previdência por 2 vezes. Por quê? Ele era isento, passou a contribuir. E, em razão do rebaixamento da base de cálculo, ele vai contribuir 2 vezes, né? Porque se ele ainda fosse isento até 7 mil reais, ele contribuiria com a isenção desse benefício a partir de 7, se ele ganhasse mais do que 7. Mas se por essa lei, ele passa a pagar 2 vezes. Ele passa a pagar como incapacitante, que ele era beneficiado e deixou de ser, e passa a pagar a partir de um salário mínimo. Quer dizer, realmente um crime que está sendo cometido e não se justifica. E pior que nós temos aí até mesmo a aquiescência do Supremo, porque foi impetrada várias ações direta de inconstitucionalidade, aonde ficou decidido pelo Supremo de que o administrador público, o simples fato dele alegar que existe um déficit na planilha atuarial, não há necessidade sequer dele apresentar a planilha, ou seja, a palavra dele por si basta. Então, é complicado os dias que nós vivemos, tá? Onde, já pensou um administrador público, esses que aí estão, né? Os tucanos que aí estão, há 26 anos, estão reinando aqui no estado de São Paulo, né? E buscam para tentar se permanecer por mais 4. Então, eu penso que chegou a hora do trabalhador, da sociedade, observar isso, viu, Geninho e Carlos? Passou da hora, tá? Essa é a grande luta nossa, tentar aí fazermos uma organização, tá? Para que nós podemos fazer uma grande mobilização junto à sociedade, principalmente perante o trabalhador, que nós somos aí 1.100.000 trabalhadores civis, tirando militares, tá? Cada um, se computarmos aí, porque na medida que fecha o cerco para o aposentado, o pensionista, cometidos por doença grave, vai sobrar para quem? Para a própria família, completar essa subsistência dele. Quer dizer, então nós estamos falando de um universo de 4, 5 milhões de pessoas apenas no estado de São Paulo. Então já passou da hora de nós ampliarmos essa discussão para que, de uma vez por todas, nós temos que aí rever aonde está errando a sociedade de São Paulo. Alemão, a gente vê... bom, primeiro, essa informação de que não passa nem pelo parlamento quando se decide essa questão atuarial da Previdência, né? Quer dizer, pelo que você disse, não passa nem pelo parlamento, não se discute na Assembleia, né? No caso de São Paulo, por exemplo. E aí a gente está vendo, eu gostaria que você comentasse também, isso que é importante, as reformas que vão se fazendo, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, mas a reforma administrativa, quer dizer, aprofunda o programa neoliberal, as reformas têm aprofundado o programa neoliberal no estado de São Paulo. Isso tem sido, acho que, um dos piores, né? Ainda bem que
o Almofadinha não vai chegar muito longe, mas o Estado de São Paulo foi um fiasco, né? É onde mais se aprofunda esse projeto neoliberal e que tem como alternativa ou foco a tirada de direitos. Sempre tirada de direitos. Isso que você está falando de o aposentado passar a contribuir com a Previdência. Bom, isso é tirada de direitos, é sempre tirada de direitos, né? Uma reflexão só, Geninho, porque assim, eles acabam mexendo com uma categoria que todo mundo pensa assim, mas são os aposentados, a gente que não está mais nativa, né? E o trabalhador, o mais jovem que está começando agora, a mesma população, mas isso não afeta em nada, mas assim, é uma parcela da população que o pessoal não pensa muito, né? Que tipo, vai ocupar o SUS, ou que o próprio trabalhador, um dia eu precisarei da Previdência. É algo que ele joga para uma classe que, tipo, as pessoas, às vezes, se esquecem dos reflexos que elas trazem, né? Para os cofres públicos, de SUS e tudo mais, e da própria questão de que se eu estou trabalhando e vou chegar lá, sou eu que vou lá na frente sofrer essas consequências. Ninguém pensa no imediatismo, né? Desculpa, é que eu fiquei pensando nessa coisa de você acabar matando velhinho, sempre, né? Matando pessoas velhas e que às vezes são incapacitadas, como tu disse, né? Muito difícil. Eu vou falar um pouco sobre reforma administrativa em âmbito do Estado de São Paulo, mas pediria até um favor para Geninho e para Carlos, não deixar terminar o programa sem que a gente aborde minimamente quanto à reforma trabalhista. Então, vocês estão cronometrando o tempo. Eu sou o maior defensor que existe da revogação. Hoje já não se fala mais em revogação, vocês estão acompanhando. Se fala em rever, né? Fazer uma revisão da reforma, mas eu gostaria de falar mais no final do programa, que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar isso passar em branco, né? Mas vamos dizer um pouco sobre reforma administrativa, tá? Olha, nós somos regidos, né, por um estatuto que data lá de 1968. Foi a última atualização que nós tivemos na legislação aqui do Estado de São Paulo. A nossa lei data de 1968, o Estatuto do Servidor do Estado de São Paulo. E agora, com essa reforma administrativa, que eles falam que é uma mini-reforma, quem dera se ela fosse ampla, né? Quer dizer, o governo aqui do Dória, por dois momentos, ele praticamente se antecipou à reforma nacional. Tá? Quando deu entrada na reforma, lá em 2009, a reforma da Previdência, aqui ele já tinha protocolado a reforma da Previdência e só não pôde ser aprovada porque ele trazia no bojo do projeto de lei da reforma da Previdência Estadual subsídios que eram apontados na reforma nacional. Então, veja bem, teve que esperar. Aprovou praticamente em ato concomitante. No dia que aprovou a reforma da Previdência em âmbito nacional, aqui em São Paulo estava pronto, aprovou no mesmo dia. Tá? Ele tem a maioria aqui do parlamento, ele já aprovou. E não diferentemente da reforma administrativa, que ainda está em discussão, a PEC 32, lá no Congresso Nacional, aqui em São Paulo, o Tucano já fez a reforma dele. Aqui ele já se antecipou e essa ele não esperou, não. Essa ele modificou e ele está efetivamente acabando com a vida do agente público, que vai refletir diretamente na sociedade, nos serviços prestados, porque a hora que o cidadão der conta que ele vai ter que procurar uma escola privada, que ele vai ter que procurar não existe mais o SUS, aquele serviço de qualidade, ele vai ter que procurar por um plano particular, e assim por diante. Eu quero ver o que o cidadão vai fazer da vida. Tá? Isso que as pessoas não estão dando conta. Mas vou citar algumas mudanças que nós tivemos na reforma, na mini reforma administrativa, aqui no Estado de São Paulo. Veja bem,
Você imagina um trabalhador que não pode ter, no decorrer de um ano, ou seja, 365 dias, ele não pode ter mais do que 15 ausência ao trabalho. Se ele tiver mais do que 15 ausência ao trabalho, automaticamente instaura um procedimento de demissão, tá? Essa reforma trouxe isso. Só que esses 15 dias, veja bem, eles não são intercalados, tá? Eles são contínuos, tá? Por exemplo, eu fiz aqui, antes de iniciar o programa, a exemplo do feriado que nós estamos passando. Se a pessoa faltou lá no dia 8 de abril, olha, uma falta lá no dia 8 de abril, por motivo de doença, hein? Por motivo de doença, tá? Então ele vai no médico, o médico tá ali, deu um atestado esse que vai ter que ser submetido ao crivo, né, de uma junta médica dentro do setor que ele pertence. Mas vamos pensar assim, que se isso não for aprovado lá perante a junta médica, ele está doente, então ele falta de serviço no dia 8. Então, olha, dia 8. 9 e 10 foi sábado e domingo. Aí depois nós tivemos mais 14 e 15, feriado. 16 e 17, hoje, 16, sábado, amanhã, domingo. E no dia 21, mais um feriado. Ou seja, do dia 8 ao dia 22 de abril, ele vai ter apenas 8 dias úteis de trabalho. Quer dizer, 8 dias úteis de trabalho para uma doença, por mais simples que seja, uma dengue, vamos pensar assim. E não precisa ser hemorrágica, não, tá? Ou uma fratura, ele já incide sobre a pena de demissão. 8 dias úteis. E isso o próprio trabalhador do setor público, o Carlos e Genin, desconhece. Ele sequer conhece essa legislação. Então, nós temos, à medida do possível, deixando claro para o trabalhador, tá? Porque nem sempre este atestado médico que ele apresenta junto à administração, ele é aceito lá no futuro. Então, se ele for no futuro rejeitado, com apenas 8 faltas, uma pessoa que se preparou para um concurso público, concursado, ele poderá ser demitido a bem do serviço público. Tá? Então, e mais, antes era 30, agora são 15 ininterruptos. Antes também poderia ter espaçadamente 45 dias de faltas no período de 365 dias. Hoje foi reduzido a 20 dias. Quer dizer, é um atropelo, tá? A vida funcional após o ingresso da pessoa, que quando a pessoa vai prestar um concurso, ele examina quais as regras que ele estará sujeito dentro da administração. E no curso da sua vida profissional, o Estado, né, vai fazendo essas mudanças aí. Então, troca o pneu com o carro andando. E ele fica aí perdido, totalmente perdido. Uma outra alteração que vem causando aí um problema muito grande, nós tínhamos desde 1968, o trabalhador do setor público, ele tinha direito à ausência por 6 dias, quer por alguma moléstia, ou quer por um motivo ou outro, né? Porque, não vamos dizer assim, você imagina num período de um ano, se o trabalhador da iniciativa privada não puder se ausentar por 6 dias do serviço. Quer dizer, um período de 365 dias, o que equivale a uma ausência a cada 2 meses. Então, nós tínhamos essa alternativa de que nós poderíamos nos ausentar por 6 dias, não ganhávamos por esses dias, nem auxílio, transporte, alimentação, e muito menos o dia. Só que nós não era lançado uma falta injustificada. Seria uma falta justificada, que requerimento esse que tinha que ser submetido ao superior imediato.
Quer dizer, com uma regra. Hoje, nos foi retirado também isso dentro desse contexto da mini-reforma, né? Reforma administrativa. Quer dizer, então nós estamos diante aí de um verdadeiro atropelo de direitos dos trabalhadores que vem sendo feito aí pelo governo Dória, dos tucanos aí. Nós precisamos efetivamente rever essa situação. Alemão, eu acho assim, até para a gente não perder, porque como você está falando dessas reformas, e eu vejo que quem pode fazer a defesa do trabalhador é o movimento sindical, não tem, né? As pessoas têm que entender a importância dessa organização sindical, né? Eu imagino que poucos servidores têm a noção do quanto é prejudicial para ele essa questão dessas mudanças, né? Eu aproveito e vamos falar da reforma trabalhista, como você disse que queria dizer, para a gente não esquecer, porque aí nós estamos no eixo da coisa, né? E só para não esquecer, primeiro, esse programa ele está sendo transmitido pelo YouTube e é importante que pelo canal O Aparelho, e é importante que as pessoas vão lá e dê o link, o like, né, Carlos? É importante que a pessoa bata lá e dê esse... Isso é importantíssimo, falando aí um pouco da nossa manutenção aqui, sem esquecer, obviamente, de dar bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui desde os primeiros minutos de programa, a Adriana, sempre, né, nossa parceira aqui do BT, Mairink, a Joara Ferreira, a Fer Machado, o Marcos Eduardo Miranda, o Denilson Branco, outro companheiro aqui do PT, a Niceia Lemos, a Joara mandando mais bom dia aqui, o pessoal interagindo aqui, conversando no chat, falando sobre a clareza das suas explicações, Alemão. Deixa eu ver, a Eda Mara, a Cleide Moreira, o Eduardo Poiares, que acabou de parabenizá-lo aqui, a nós todos, o Geninho, e a Ana Maria também. E é isso, quem puder dar like também no Comitê Lula Livre, que passa no canal do Comitê Lula Livre, passa no canal do Aparelho também, no YouTube. Quem puder dar like lá e se inscrever no canal, fique à vontade. E depois eu vou colocar aqui o banner do nosso Pix aqui, para quem quiser colaborar também. Sempre importante. E falando de reforma trabalhista, Alemão, para a gente não esquecer realmente que o assunto acho que é fundamental. Tem uma coisa que faz parte mais antes da gente entrar especificamente na reforma trabalhista, mas queria que você falasse de uma coisa que as pessoas desdenham um pouco, que é como fala, a estabilidade do funcionário público. Eu estava para perguntar isso antes, mas aproveitando essa pausa, sobre estabilidade. Há essa discussão hoje em dia, as pessoas não sabem que por um processo interno, o servidor, obviamente, ele pode ser demitido, isso hoje já existe. Mas a importância da estabilidade, principalmente para o servidor público, poder atuar de maneira imparcial, de maneira profissional até, né? Podendo fazer as suas denúncias, podendo determinando que as coisas sejam feitas da maneira correta. Então, eu queria que você falasse, principalmente até no judiciário, onde a gente tem assuntos cruciais, né? Em que a estabilidade, se não fosse a estabilidade do servidor, a gente, obviamente, poderia ter injustiças muito maiores do que a gente vê atualmente acontecendo. Queria que você, antes de a gente entrar no tema de reforma previdenciária mais profundamente, falasse um pouquinho da importância desse tema, que as pessoas, principalmente o cidadão comum, falam, mas tem que poder mandar embora, porque senão o cara vai virar um vagabundo, vai se encostar. Aqui na cidade mesmo a gente viu um problema terrível, que foram todos os servidores comissionados por uma determinação do Ministério Público afastados, né, por serem cargos em comissão, e hoje em dia a gente tem um problema grave aqui, justamente por o Ministério Público cobrar que fossem cargos de concurso e não são, concursados e não são. Então, se você puder falar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, eu agradeço. Obrigado, Carlos. Olha, a estabilidade, ela nunca foi plena. Não existe a estabilidade plena.
É isso que as pessoas têm que entender. A estabilidade era subjetiva, tá? Porque nós, estatutários, nós, trabalhadores, nós, agentes públicos, nós temos ali uma regra a ser seguida. Então, não existe, eu gostaria de enfatizar, é um assunto que demandaria um tempo um pouco mais longo, mas para que as pessoas possam entender, não há estabilidade plena dentro do serviço público. E quando nós falamos que não há uma estabilidade plena, o servidor, o agente público, se ele não cumprir estritamente dentro do próprio estatuto, da regra que existe dentro de cada segmento público, ele pode ser demitido. Ele pode ser demitido. Então, não há, em hipótese alguma, a estabilidade plena. Apenas olha para nós observarmos a proporção das mudanças que nós estamos sofrendo. Todo trabalhador aí da iniciativa privada, a exceção de magistrado. Magistrado é uma categoria à parte, é uma casta que ela tem que ser tratada de uma forma diferente. Isso não vale como parâmetro, tá? Não vale como parâmetro. Mas vamos falar de trabalhador comum, né, ao qual nós pertencemos aí. Esse 1.100.000 trabalhadores do Estado de São Paulo, trabalhador civil do Estado de São Paulo. Nós tínhamos um direito garantido desde a época lá de Vargas, que todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Hoje, se nós tivermos, por algum motivo injustificado, no exercício anterior, 10 dias de ausência ao trabalho, 10 dias que nós pagamos, ou seja, pagamos pela nossa ausência. Nós não recebemos vale alimentação, nós não recebemos o dia não trabalhado. Então, vem aí que mostra que não há uma estabilidade plena, né? Então, hoje nós só temos 20 dias de férias. Olha só, desde que época, quantas décadas se passaram e agora vem um governo tucano e faz uma reforma nesta proporção. Retira um direito constitucional do trabalhador, atribuindo a ele o direito de apenas 20 dias de férias, se ele, no exercício anterior, por algum motivo de doença, ele precisou de se ausentar 10 dias. Quer dizer, uma outra situação, nós temos aí, por um princípio constitucional, e agora não é estadual, agora é um princípio constitucional em âmbito federal, tá? Nós tínhamos a questão do abono permanência. O que é um abono permanência? É aquele direito que o trabalhador do setor público tinha, tá? Se, ao completar o tempo da aposentadoria, ele resolvesse de forma voluntária continuar trabalhando. Então, isso ele recebe um plus denominado de abono permanência, para ele continuar. A economia do Estado é muito grande, porque na medida que esse trabalhador continua ali exercendo a sua atividade, ele tá economizando um trabalhador. Porque se esse trabalhador sair da atividade e for para a inatividade, ele vai receber enquanto inativo, e ao passo que o Estado vai ter que contratar um para repor. Quer dizer, então, esse trabalhador, ele era isento da contribuição previdenciária no período, a partir do momento que ele completasse aí o tempo de aposentadoria e não fez uso desse tempo. Ou seja, ele continua, ou ele pode se aposentar hoje, mas eu vou continuar trabalhando por mais 1, 2, 3 anos antes de completar os 75 anos, que é a expulsória. Aí ele tem que ser expulso chama-se expulsória. É um nome meio pejorativo, mas chama-se expulsória. Só que hoje, veja bem, o que alterou essa situação? Esse trabalhador, e agora já vem lá, que nem me permite, viu, Geni, eu tenho por hábito de ler um pouco sobre as pessoas que vão me entrevistar, né? Então, eu tive o bom de ver aí
esse nominável, tá? Então você se refere a determinada pessoa, e eu penso dessa forma também. Eu não gosto de ficar falando o nome de pessoas que não merecem. Então você trata ali esse governo federal que aí está, esse fascista que aí está, de inominável, né? Então, se me permite, eu vou plagiá-lo. Esse inominável que aí está fez essa reforma na Previdência, retirando mais este direito do trabalhador. Ou seja, aqueles cujos cargos, e aqui no estado de São Paulo, especificamente no nosso segmento, no Poder Judiciário, nós temos cerca de 4 a 5 mil cargos que foram desativados, ou seja, cargos que estão na vacância. E esses trabalhadores foram remanejados para outras atividades. Houve uma modificação na sumária da atividade exercida por eles. Então, eles não estão sem trabalho, estão trabalhando em outra atividade. Mas o cargo originário foi extinto, ou seja, está na vacância. Então, para esses trabalhadores cujo cargo estiver na vacância, esse nominado fez a arte de simplesmente tirar essa isenção. Então, do dia para a noite, esses trabalhadores também, que olha, só no Poder Judiciário são quase 5 mil, passaram a contribuir. Olha só, perderam o abono permanência e têm que contribuir com a Previdência, mesmo tendo tempo hábil de aposentar. Então, e aqueles que o cargo não está em vacância, depois de um ano, que vai acontecer agora no final do ano, aí vem a administração que vai medir, olha só, qual é o grau de importância do cargo, ou da classe, ou da carreira, e vai fixar um percentual de pagamento deste abono. Então, se o cargo foi importante, como se todos os cargos não tivessem importância. Porque quem determinou e delimitou a importância não foi o trabalhador, foi a administração pública, quando ele precisou desse agente público. Se hoje ele considera que esse cargo não tem uma importância de 100%, ele vai poder fixar em 25% o abono permanece, o desconto de abono permanece. Ou seja, o trabalhador não vai ter mais 100% deste benefício, apenas 25%. Quer dizer, não é que culpa tem o trabalhador se a administração terceirizou o serviço dele. Por isso que hoje ele é taxado. Olha só, teve uma determinada época aqui no estado de São Paulo, dizem que estava sendo apurado, mas não se apura coisa nenhuma. Isso foi na década, aqui na 2012, 2013. De repente saiu comentários aí que os contratos do Tribunal de Justiça, contratos de vigilância, estavam na casa de 600 milhões ano. Gasto de 600 milhões ano. Ao passo, terceirizados. Ao passo que nós temos dentro do quadro o vigia. O vigia. Quer dizer, ou seja, tirou-se o vigia da efetiva função dele, contratou empresas terceirizadas e agora pega esse vigia, como o cargo dele está em vacância, que não é por culpa dele, agora vão sobretaxar, agora vão tirar o abono permanência desse vigia. É interessante, né, Xará? É interessante, é difícil de entender. Aí vem a sociedade que não tem essa gama de informação e fala que nós, trabalhadores do setor público, temos uma estabilidade plena. Não existe estabilidade plena, quer no exercício da função e quer no recebimento de vencimentos, principalmente. Onde está a estabilidade aí? A garantia de vencimentos que é alterado a cada ano, de acordo com a bel prazer, né, desses inomináveis, né, Geni? Então, eu gostaria só de abrir esse parênteses, mas não vou deixar de falar sobre a questão da reforma da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, se me permite aí, já é fora do meu segmento, mas como eu venho acompanhando toda essa mudança que teve e está tendo aí a todo vapor lá na Espanha, né? Uma reforma que perdurou aí em termos de 10 a 11 anos na Espanha, né? E que o inominável foi buscar
como exemplo a Espanha, né? E aqui ele lançou, né, a nossa reforma trabalhista, tá? Reforma essa que retirou, olha só, 100 itens de direitos da classe trabalhadora. Nós não estamos falando de um direito ou dois, nós estamos falando de 100 itens, essa reforma que está. Então, mas somente um outro governo. E nem que fala, mas como que nós vamos fazer essas mudanças? Sim, nós temos a opção, é agora. Se nós não tivermos a clareza que nós precisamos de rever isso, e quando nós falamos de rever, você vê, nós não estamos falando para retirar também direitos de patrão, nós estamos falando de fazer um estudo a respeito disso. Então, quando fala-se, eu defendo a revogação, mas como a revogação é um termo muito amplo, né, e muito pesado, porque aí entra em conflito as forças também dos patrões aí, né? Então agora passou a dizer que trata-se de uma revisão da nossa reforma trabalhista. Mas ela tem que existir, ô Carlos. Essa reforma, sim, ela tem que ser revista de imediato. Então vai ser uma das bandeiras que o Lula vai defender. Até mesmo, você falou uma coisa importante, né? Que quando a gente fala em revogação, logicamente assusta todo mundo, porque, como a gente está falando, uma reforma trabalhista realmente é necessária, até pela mudança das características do trabalho, né? Você tem hoje o home office, você tem hoje os motores de aplicativos, você tem hoje entregadores, você tem hoje o trabalho digital, enfim. Uma gama de coisas que é necessário rever. Só que, né, muitas reformas estão indo no sentido de aumentar os direitos, não de suprimir, né, Geninha? Desculpa. Não, é mais ou menos isso. O que eu acho que nós temos que ficar muito, nos atentarmos, é a questão das narrativas, porque foi se construindo narrativas de que o servidor não ajuda, de que o servidor é um empecilho, e aí vamos para as privatizações. O alemão falou muito bem, quer dizer, você tira o vigia que é concursado, contrata a empresa que vai ficar parasitando no Estado. Quer dizer, olha só o que se faz. Quer dizer, aliás, privatização... Até uma coisa, Geninho, você falou do vigia, né? Quando se coloca, você fala assim, mas é o vigia. Mas, por exemplo, e o vigia que está lá para cuidar de um patrimônio cultural, por exemplo, que ele, geralmente, se faz o cara que vai cuidar do nosso horto, por exemplo, quando tinha museu. Se fosse um concurso, ele justamente ia estudar o que é o local, você ia procurar uma pessoa que se dedicasse àquele local, né? Você passa isso por iniciativa privada, você coloca alguém lá que não tem, às vezes, ligação nenhuma com o patrimônio, não sabe nem por que aquilo está lá, né? Uma coisa interessante isso, né? E vai ganhar menos, para fazer, porque tem que dar o lucro para a empresa. Quer dizer, olha só a preocupação. Mas, Alemão, depois de tudo isso que nós estamos conversando, eu acho que tem um ponto que a gente não pode deixar de falar, que é o ataque ao movimento sindical. Esse governo fascista, governo de ladrão, são de ladrão, nós estamos vendo o que está acontecendo. Essa questão que você fala do Tucano em São Paulo, nós não podemos deixar de dizer que o tucanato está muito alinhado à política do inominável. Eles estão muito alinhados com esse governo federal fascista, de estilo que tem esse estilo autoritário. E uma das coisas que eles fizeram e vem fazendo ao longo de que nós estamos falando da reforma, a reforma trabalhista, ela incide do ataque ao movimento sindical, onde eles estão precarizando, inclusive, as receitas do movimento sindical. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque você é o cara enfronhado nessa questão sindical do Estado de São Paulo, né? O Geni, Carlos, olha, veja bem, a reforma trabalhista foi feita pelo inominável. Bom, ela foi baseada no seguinte tripé: criar empregos, sanar o poder público, as contas públicas e trazer investimentos externos. Aí eu lhe pergunto,
Aconteceu alguma dessas justificativas, o que levou à aprovação da reforma trabalhista, esse tripé, ele aconteceu? Não. Não aconteceu. Quer dizer, nós tínhamos aí 5, 6 milhões de desempregados, hoje temos aí 14, quase 15 milhões. Quer dizer, então que reforma é essa que foi baseada em gerar empregos? Furado. Nós não temos nenhum investimento externo vindo para cá, nada, não tem nada. Temos essa puta crise econômica, né? E as contas públicas, daqui a uns meses nós vamos ter notícia dela, né? Do rombo que está sendo deixado nos cofres públicos. Quer dizer, então, uma reforma que foi baseada nesse tripé não merece crédito algum, tá? Agora, isso faz parte deste governo, do inominável, lógico, enfraquecer os movimentos sindicais. Não só sindicais, mas os movimentos sociais também. Tá? Agora, os movimentos... Olha, tem um levantamento muito interessante, que eu dei lendo a respeito, que após entrar em vigor a reforma trabalhista, não há mais necessidade, por ocasião da rescisão trabalhista, do comparecimento do sindicato. O trabalhador, olha que absurdo, o trabalhador vai sozinho, frente ao patrão, que o está demitindo. Que chance esse trabalhador vai ter sem um representante, sem um advogado, sem uma representação sindical? Zero. Então já há um estudo, no sentido de que não está atingindo, olha só, as indenizações trabalhistas por ocasião do encerramento do contrato de trabalho, não está atingindo sequer 50% da correção da moeda, da inflação, quem dera os outros direitos. Ou seja, o direito que o trabalhador, com a perda do enfraquecimento do movimento sindical, que não é mais obrigatório o comparecimento ali perante a rescisão de trabalho, ele está perdendo, no mínimo, 50% do direito que ele teria. É um absurdo. Então, para quem está trabalhando este governo? Então, é isso que nós temos que entender. E é óbvio, à medida que ele retira a contribuição obrigatória, ele enfraquece, porque ela só pode haver. Qual é o ente? Qual que é o órgão? Qual que é a empresa que sobrevive sem receita? Ninguém. Nem na nossa casa. Se nós não tivermos uma receita, não podemos nem bancar nossas casas. Quem dera um sindicato, uma central de trabalhador. Quer dizer, sem arrecadação, não tem como prestar o serviço. Tá? Então, esse é o verdadeiro enfraquecimento. E mais, já faz 3 anos que ele bloqueou, suspendeu, olha só, a expedição de cartas sindicais. Há 3 anos. Então, logo assumiu o governo, quem está aí, esse fascista que está aí, ele já suspendeu, ele já teve 3 mudanças perante o Ministério de Emprego e Trabalho. Ou seja, cartas sindicais, nós estamos lá há 3 anos esperando a nossa carta, uma das nossas cartas sindicais, que não consegue chegar na mão. Deferida, mas não chega na mão a questão. Agora, o que é essa carta sindical? A carta sindical. Quer dizer, a autorização para que aquele sindicato tenha a legalidade, né? Um direito reconhecido, ou seja, aquele sindicato especificamente, ele representa legalmente aquela categoria. Se ele não tiver a carta sindical, ele não tem registro, ele não há registro perante o Ministério de Emprego e Trabalho. Então, não há como ele comparecer numa negociação, nem coletiva, quem dera parte pessoal, individual. Tá? E agora existe, olha que interessante. Então, os ataques vêm de todos os lados. Agora há uma discussão lá no Conselho Nacional de Justiça, que já tem uma minuta de resolução, na qual, olha só, os 26 estados e o Distrito Federal
dos judiciários estaduais só vão, a partir do momento que aprovar isso, só vão poder negociar apenas com um sindicato. Quer dizer, até dentro do setor público vai haver um enfraquecimento da luta sindical. Para vocês terem uma noção, nós temos aqui em São Paulo 3 sindicatos no judiciário e mais aí 14, 15 entidades combativas que exercem o status sindical, que nós já tivemos o reconhecimento, até por decisão judicial, de status sindical, inclusive a entidade que eu aqui represento. Nós temos uma entidade associativa com status sindical, isso por decisão judicial. Ou seja, podemos participar de qualquer, e temos que participar de qualquer negociação coletiva. Tá? Só que ser aprovada essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, vai apenas permitir a participação de um sindicato. E os outros? Vai prevalecer o maior, o que tiver o maior número de filiações, né? Quer dizer, também está com isso buscando o enfraquecimento da representação sindical dentro do setor público, que só pôde começar a existir pós-Constituição de 88. Até então não era permitido, era velado, né? Quer dizer, então o ataque, o Geni e Carlos, é geral. O ataque é geral. Eu sempre digo, e aí nós já estamos encerrando, Alemão, já estamos passando aqui o bate-papo foi... Sempre se empolga, né? Parece que tem tempo para caramba e não tem, não. Mas, na verdade, assim, a grande resistência sempre foi o movimento sindical, o movimento estudantil. E eles estão destruindo as universidades, destruindo o movimento estudantil, destruindo o movimento sindical, que são a resistência da luta política, né? Mas, Alemão, primeiro dizer o prazer de ter ficado aqui fazendo esse bate-papo, te ouvindo, esse nível de informação importantíssimo. Espero que as pessoas que estejam assistindo, que vão assistir, ou mesmo que essa sociedade, essa comunidade, digamos, focado na questão do servidor público, entenda tudo isso que foi colocado aqui, né? Porque o trabalhador, às vezes, ele fica acomodado, e agora é o seguinte, ele tem que entender que acomodado e sem organização sindical ou com o status de sindicato, ele está perdido, ele é o fim. E realmente concordo com você que nós temos que ter uma revisão da reforma trabalhista. Eu digo assim, e aí, funcionalismo, será que deu para entender o que é o programa político neoliberal, o que é tirar direitos e colocar uma bomba no bolso do servidor público? Será que entendeu isso agora? Né? Isso é fundamental. Mas eu estou aqui me despedindo. Foi um bom bate-papo. Alemão, tem que circular bastante, nós temos que fazer muito essa conversa, né, Carlos? Com certeza. Até porque a gente não entrou nos assuntos que a gente mais gosta, às vezes, que é as atualidades, né, Geninho? Falar, tipo, do Alckmin com a gente agora, essas coisas assim que a gente gosta de pimentar a conversa. Falar de atualidade, né? Falando assim que o Alckmin nem tá no PSDB mais, agora até mudou, porque nem lá ele aguentou ficar. Porque, na verdade o foco hoje, né, Carlos, Alemão, o foco hoje é retomar o ambiente democrático. Eu acho que é fundamental disso. Nós estamos vivendo uma tragédia política, né? Mas, enfim, o tempo não nos permite discutir todos os assuntos, fazer todos esses debates. Mas, Alemão, o nosso programa é um programa que ele cruza muitas páginas, vai para muitas pessoas, vai para muitos canais. A gente sempre discute do ponto de vista da esquerda, e a gente aborda todos os temas aqui, da cultura, do sindicato, da saúde, do SUS, sempre do ponto de vista progressista e de esquerda. Foi uma satisfação, enfim,
estar com você. Estamos aqui abertos sempre que puder. E nós vamos fazer outros convites para poder estar fazendo esse debate, inclusive dizendo disso que o Carlos falou, né, que nós não conseguimos chegar nisso ainda, que é discutir a conjuntura política do que nós estamos vivendo hoje. Um abraço, Alemão, um abraço, Carlos. Até o próximo sábado, às 11 horas, estaremos de novo fazendo novos debates. Só posso fazer uma colocação, Gerim, rapidinho, se me permite? Em cima do que o Carlos falou aí, o momento é de resgatar a democracia. E ela só vai poder ser resgatada com essas alianças. Então, aí vamos continuar trabalhando aí, que não há como. Nossa luta é por uma esquerda socialista democrática. Não tem como, né? E vamos continuar, se preciso for, com certeza com as nossas alianças. Fiquem bem aí, fiquem em paz. E quando convidado, estarei com o maior prazer. Agradeço imensamente essa oportunidade. Carlos, Nego e Gerim. Foi um prazer. Gente que agradece, Alemão. Esse momento tem sido, acho que, didático para todos nós. Isso que é política, né? Conciliar, fazer alianças, procurar ampliar o debate, né? Então, é isso que tu falou. A gente agradece a sua presença por ter aqui nos dado uma aula sobre essa retirada de direitos e tudo mais. E já fica o convite para uma próxima oportunidade a gente falar sobre muito mais temas. Agradeço a todo mundo que participou aqui com a gente no chat. O papo é tão bom, às vezes a gente não consegue interagir o quanto a gente queria aqui no chat, mas isso é excelente para a gente. A gente chegou hoje aqui a 20 pessoas participando, uma hora. Isso para a gente que é um canal formiguinha que está aqui para falar as pessoas do nosso dia a dia, é algo assim que a gente gosta muito. Para mim, é a evangelização real na vida real. Gente, muito obrigado. Até o próximo sábado. Um abraço a todos vocês. Boa Páscoa para todas as famílias. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos.